Seu diploma não serve para nada, disse meu pai ao me expulsar. Ele queria que eu largasse a faculdade para sustentar a família. Meu nome é Tiago, e há 10 anos, quando eu tinha recém-completado os 20, a frase que mais marcou minha vida, mais do que qualquer ensinamento acadêmico, foi cuspida pelo meu próprio pai, Roberto, com o desprezo de quem joga lixo fora: esse seu diploma de merda não serve para nada. Ou você arruma um trabalho de homem e ajuda em casa, ou rua. Eu escolhi a rua, ou melhor, fui empurrado para ela, agarrado ao sonho de me tornar médico. Nossa família sempre foi daquelas que vive no fio da navalha financeiramente. Meu pai era pedreiro, bom no que fazia, mas o trabalho era inconstante, e a cada obra finalizada, vinha a angústia da próxima. Minha mãe, Carmen, fazia faxinas, mas problemas crônicos na coluna a limitavam cada vez mais. Eu tinha uma irmã mais nova, Júlia, ainda na escola. Desde pequeno, via o sacrifício deles e sonhava em dar uma vida melhor para todos, em retribuir. E, para mim, a medicina era o caminho. Um caminho longo, árduo, mas que, na minha cabeça de jovem idealista, traria não só a realização pessoal, mas também a estabilidade que tanto nos faltava. Consegui uma bolsa integral numa faculdade particular conceituada, depois de anos de estudo insano em cursinhos comunitários. Meus pais, a princípio, pareceram orgulhosos. Foto na estante, tapinha nas costas. Mas o orgulho durou pouco. Durou até perceberem que ser estudante de medicina em tempo integral significava que eu não teria como contribuir financeiramente com a casa de forma imediata. Pelo contrário, eu ainda gerava despesas, xerox de livros caríssimos, transporte, alguma alimentação na rua quando não dava tempo de voltar para casa entre uma aula e um plantão voluntário no hospital universitário, plantões esses que eu pegava para aprender na prática, para me afogar nos estudos e esquecer um pouco da realidade dura que me esperava em casa. Meu pai nunca entendeu. Para ele, homem simples, de poucas letras, mas de muita luta, a lógica era clara: filho homem, com saúde, tinha que estar trazendo dinheiro para dentro de casa. Faculdade era coisa de rico ou, na melhor das hipóteses, um luxo que não podíamos bancar. Enquanto você tá aí, enfiado nesses livros, o aluguel tá vencendo, Tiago, ele rosnava, quase todas as noites, quando eu chegava exausto, com cheiro de éter e formaldeído impregnado na roupa. Seu amigo, o Beto, largou os estudos, tá trabalhando na oficina com o pai e já até comprou uma motinho. E você? Só me dá despesa e dor de cabeça. Eu tentava argumentar. Explicava que a medicina era um investimento a longo prazo, que um dia eu poderia lhes dar conforto. Mostrava minhas notas, falava do reconhecimento dos professores. Era como falar com uma parede. Para ele, minhas noites em claro sobre livros de anatomia e fisiologia eram sinônimo de vadiagem, de fuga das responsabilidades de verdade. Minha mãe, coitada, ficava no meio do fogo cruzado. Ora me defendia com a voz fraca, ora concordava com meu pai, cansada da luta diária contra as contas que não fechavam. A situação financeira em casa foi piorando. Meu pai sofreu um acidente na obra, uma queda boba que afetou o joelho e o deixou meses parado, dependendo do auxílio do governo, que mal dava para o básico. Minha mãe, com a coluna cada vez pior, mal conseguia fazer uma faxina por semana. As discussões se tornaram mais frequentes, mais ácidas. E o alvo principal era sempre eu, o filho estudado que não servia para nada prático. Lembro-me de um dia em particular, alguns meses antes da expulsão. Júlia, minha irmã, precisava de um remédio caro para uma infecção de garganta persistente. Não tínhamos o dinheiro. Meu pai olhou para mim, os olhos injetados de raiva e frustração, e disse: "Tá vendo? Se você tivesse um trabalho de verdade, sua irmã não estaria sofrendo. Mas não, o senhor doutor prefere ficar cheirando livro velho." Naquele dia, vendi meu único bem de valor, um relógio que ganhei do meu avô, para comprar o remédio da Júlia. Não contei a ninguém. Apenas senti mais um pedaço da minha alma endurecer. A gota d'água veio numa noite fria de junho. Eu tinha chegado tarde da faculdade, depois de uma prova exaustiva de patologia. Encontrei meu pai sentado na cozinha, uma garrafa de cachaça pela metade sobre a mesa, o olhar perdido e sombrio. Minha mãe chorava baixinho no quarto. O aviso de corte de luz tinha chegado. Mais uma vez. "Pai, o que aconteceu?" perguntei, já sabendo que a tempestade estava formada. Ele me encarou, os olhos vermelhos não só pela bebida, mas pelo desespero acumulado. "Aconteceu, Tiago", ele disse, a voz arrastada, "que eu cansei. Cansei de ser o palhaço dessa casa, de me matar de trabalhar para no fim do mês não ter como pagar uma mísera conta de luz. Cansei de ter um filho marmanjo, forte, que só sabe gastar sola de sapato em corredor de faculdade e não traz um puto para dentro de casa. Pai, eu estou estudando. Falta pouco mais de um ano para eu me formar. Eu vou poder ajudar, e muito", argumentei, pela milésima vez. "Um ano", ele riu, um riso amargo, "sem humor, daqui a um ano a gente já morreu de fome, ou foi despejado."
Eu preciso de ajuda agora, Tiago. Não de promessa de futuro. Ele se levantou, cambaleando um pouco, e veio na minha direção, o dedo em riste. É o seguinte, ou você larga essa porcaria de faculdade amanhã mesmo, arruma um trabalho de servente de pedreiro comigo, qualquer coisa que pingue dinheiro no fim do dia, ou você some da minha frente. Não quero mais te ver nessa casa. O ultimato. Ali estava ele, nu e cru. Meu sonho, minha vocação, o futuro que eu almejava para mim e para eles, jogado na balança contra a necessidade imediata, contra o desespero dele. Pai, eu não posso largar a faculdade agora, respondi, a voz firme, apesar do nó que se formava na minha garganta. Eu já cheguei até aqui, já sacrifiquei tanto. Eu vou ser médico. Eu vou ajudar vocês. Mas preciso terminar. Foi então que ele proferiu as palavras que se tornariam meu mantra de superação, a frase que me daria forças nos momentos mais sombrios que ainda viriam. Seu diploma de merda não serve para nada, ele gritou, o rosto vermelho de fúria. Não põe comida na mesa. Não paga o aluguel. Não cura a doença da sua mãe. Se você não vai ajudar sua família como um homem de verdade, então você não é mais meu filho. Pega suas tralhas e some daqui. Rua. Minha mãe apareceu na porta da cozinha, o rosto banhado em lágrimas. Roberto, pelo amor de Deus, não faz isso com o menino. Cala a boca, Carmen, ele gritou para ela. Ele já fez a escolha dele. Escolheu os livros em vez da família. Pois que os livros paguem as contas dele agora. Olhei para minha mãe, buscando algum apoio, alguma intervenção. Ela apenas baixou os olhos, derrotada. Naquele momento, entendi que estava sozinho. Completamente sozinho. Não discuti mais. A raiva, a dor, a decepção eram tantas que me sufocavam. Fui para o pequeno quarto que dividia com a tralha acumulada do meu pai, peguei uma mochila velha e comecei a enfiar minhas poucas roupas, meus livros mais importantes, o jaleco amarelado pelo tempo. Cada peça que eu guardava era como um adeus silencioso àquela vida, àquela família que me rejeitava por eu querer ser mais do que eles esperavam. Quando passei pela sala, meu pai estava de costas, olhando para a parede vazia. Minha mãe soluçava no sofá. Júlia, acordada pelo barulho, espiava da porta do quarto dela, os olhinhos assustados. Parei na porta. Por um instante, uma parte de mim quis voltar, implorar, prometer qualquer coisa. Mas a imagem do desprezo no olhar do meu pai, a frase ecoando na minha cabeça, seu diploma não serve para nada, me deu uma força estranha, uma teimosia fria. Um dia, eu disse, a voz embargada, mas firme, olhando para as costas do meu pai, um dia vocês vão entender. Mas talvez seja tarde demais. Ele não se virou. Não disse uma palavra. Saí para a noite fria, sem ter para onde ir, com a mochila nas costas e uma dor no peito que parecia que ia me rasgar ao meio. Mas, por baixo da dor, uma semente de determinação inabalável começava a germinar. Eu seria médico. Custe o que custasse. E eu provaria a ele, a todos eles, o real valor daquele diploma de merda. Os meses que se seguiram foram os mais difíceis da minha vida. Dormi em sofás de amigos generosos, em albergues baratos quando conseguia alguns trocados com bicos de entregador de pizza ou lavador de pratos. Comia uma vez por dia, geralmente a refeição mais barata que encontrava. Perdi peso, ganhei olheiras profundas. Muitas vezes, ia para a faculdade virado, depois de uma noite de trabalho, e cochilava nas aulas, lutando para manter os olhos abertos e absorver o máximo de conhecimento possível. Houve momentos de desespero puro, de pensar em largar tudo, em ceder. Mas aí, a voz do meu pai ecoava na minha mente, e a raiva, a necessidade de provar que ele estava errado, me empurravam para frente. Anos se passariam. Anos de luta solitária, de sacrifícios invisíveis. Cada noite mal dormida, cada refeição pulada, cada humilhação engolida em empregos temporários só alimentava a promessa que fiz a mim mesmo naquela noite fria, eu venceria. E um dia, ele veria o nada que meu diploma realmente valia. Aquela noite fria em que fui expulso de casa marcou o início da minha odisseia particular. Os anos que se seguiram foram um borrão de dificuldades extremas, um teste constante à minha resiliência. Para não abandonar a faculdade de medicina, fiz de tudo um pouco, fui garçom em lanchonete de quinta categoria, entregador pedalando debaixo de chuva e sol, faxineiro em república de estudantes mais velhos em troca de um canto para dormir no chão da sala. Muitas vezes, minha única refeição do dia era o miojo que conseguia emprestado ou, nos dias de sorte, o resto de comida que os clientes deixavam no restaurante. Vendi apostilas, dei aulas particulares de biologia para alunos do ensino médio por uma ninharia. Cada centavo era contado, cada hora de sono era um luxo. A solidão era uma companheira constante.
Enquanto meus colegas de faculdade iam a festas, viajavam nos feriados, eu estava enfiado em algum subemprego ou devorando livros em bibliotecas públicas para economizar energia elétrica no quartinho minúsculo que consegui alugar depois de meses economizando cada moeda. O cansaço era crônico, as olheiras, minhas marcas registradas. Mas a frase do meu pai, seu diploma de merda não serve para nada, ecoava em minha mente como um combustível. Não era só raiva, transformou-se numa teimosia feroz, numa necessidade visceral de provar não só a ele, mas a mim mesmo, que eu era capaz. No dia da minha formatura, não havia ninguém da minha família na plateia. Enviei um convite para minha mãe, num endereço antigo de uma tia, esperando que chegasse às mãos dela. Não obtive resposta. Enquanto meus colegas jogavam os capelos para o ar, abraçados por pais orgulhosos e emocionados, eu estava lá, sozinho, com um nó na garganta que misturava a alegria da conquista com a amargura da rejeição. Mas, ao segurar o canudo com o diploma, senti um poder indescritível. Aquele pedaço de papel não era de merda. Era meu escudo, minha arma, minha promessa de um futuro diferente. A residência médica foi outro capítulo de sacrifícios, mas agora com um propósito mais claro. Escolhi a oncologia, uma área desafiadora, que exigia não só conhecimento técnico, mas uma empatia e força emocional que eu havia aprendido na Marram. Trabalhei em hospitais públicos caóticos, vi o sofrimento de perto, aprendi o valor da vida e a crueldade da doença. E, em cada paciente que eu ajudava, em cada diagnóstico difícil que eu comunicava com o máximo de humanidade possível, eu sentia que estava me tornando o médico que sonhei ser. Anos depois, com muito esforço, noites em claro estudando para concursos de especialização e alguns empréstimos bancários que paguei com juros e correção monetária, consegui montar meu próprio consultório. Um espaço moderno, bem equipado, numa área nobre da cidade. Minha agenda começou a encher. Meu nome como oncologista começou a circular, associado à competência e a um tratamento humanizado. A vida, finalmente, parecia sorrir para mim. E então, numa tarde ensolarada de terça-feira, 10 anos depois daquela noite fatídica, minha secretária, Dona Laura, uma senhora simpática e eficiente, entrou na minha sala com uma expressão hesitante. Doutor Tiago, tem um casal aqui fora, sem hora marcada. Insistem em falar com o senhor. Dizem que é urgente, um caso de família. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Família, perguntei, o coração já pressentindo. Sim. Um senhor Roberto e uma senhora Carmen. Meus pais. Ali, na minha antessala. Depois de uma década de silêncio absoluto. Mandei que entrassem. Eles surgiram na porta, envelhecidos, curvados, não só pelo tempo, mas visivelmente pelo peso da vida. Minha mãe, mais magra, os olhos fundos, segurava o braço do meu pai como se ele fosse desabar a qualquer momento. E ele, meu pai. O homem que me expulsou com tanta fúria, agora me olhava com uma mistura de vergonha, medo e uma súplica desesperada. Estava pálido, a respiração curta, a arrogância de outrora substituída por uma fragilidade que quase me comoveu. Quase. Tiago, filho, minha mãe começou, a voz embargada, as lágrimas já escorrendo pelo rosto enrugado. Sentem-se, por favor, eu disse, a voz profissional, neutra, apontando para as cadeiras confortáveis em frente à minha mesa de mogno maciço, a mesma mesa onde eu discutia planos de tratamento que salvavam vidas, usando o conhecimento daquele diploma de merda. Eles se sentaram, desconfortáveis, olhando ao redor do meu consultório, provavelmente impressionados com o ambiente que contrastava tão brutalmente com a vida simples e cheia de privações que eles levavam, e da qual eu, por tantos anos, também fiz parte. É o seu pai, Tiago, minha mãe soluçou. Ele não está bem. Descobriram um tumor. Agressivo. Precisa de tratamento urgente, e é tão caro, nós não temos como pagar. Meu pai me encarou, os olhos suplicantes. O médico do posto disse que só um especialista como você, com os recursos que você tem aqui, poderia me dar alguma chance. O silêncio se instalou na sala, quebrado apenas pelos soluços da minha mãe. Olhei para o homem à minha frente. O homem que me negou apoio, que me humilhou, que me jogou na rua por eu perseguir o sonho que, ironicamente, agora era a única esperança dele. Lembrei das noites de fome, do frio, da solidão. Lembrei da frase dele, cravada a ferro e fogo na minha alma. Peguei um bloco de receituário, minha caneta de tinta permanente. Escrevi algo e destaquei a folha. Entendo, eu disse, a voz calma, controlada. O caso parece sério. Estendi o papel para ele. Aqui está o cartão de um hospital. É um hospital público, mas tem uma excelente equipe de oncologia. Eles poderão avaliar o caso do senhor e oferecer o tratamento disponível pelo SUS. Meu pai pegou o papel, os olhos buscando os meus, esperando mais. Minha mãe me olhou, incrédula. Mas... Tiago, ela gaguejou. Você não pode tratar dele aqui?
Com seus aparelhos, seus remédios. Levantei-me, caminhei até a janela, olhei para a cidade que se estendia lá fora, o símbolo de tudo que eu havia conquistado sozinho. Sabe, mãe, virei-me para encará-los. Há muitos anos, este homem aqui, apontei para meu pai, que encolheu os ombros, me disse que o meu diploma não servia para nada. Que não colocava comida na mesa, não pagava aluguel. Fiz uma pausa, deixando as palavras pairarem no ar. Pois bem, acontece que este diploma de merda, como ele o chamou, hoje me proporciona esta sala, estes equipamentos, e uma agenda tão cheia que mal tenho tempo para respirar. Abri a gaveta da minha mesa e tirei um cartão de visitas do hospital público que eu havia indicado. Entreguei ao meu pai. Para quem, segundo o senhor, tem um diploma que não serve para nada, e para quem, por consequência, também não serve para nada, a minha agenda particular está, de fato, muito cheia. Mas o serviço público de saúde existe para atender a todos. Inclusive o senhor. Desejo-lhe sorte com o tratamento. O choque no rosto deles foi indescritível. Minha mãe começou a chorar convulsivamente. Meu pai apenas me encarava, a boca entreaberta, a compreensão tardia do tamanho do erro que ele cometeu há uma década finalmente o atingindo com a força de um trem desgovernado. Filho, por favor, ele sussurrou, a voz rouca. Doutor Tiago, corrigi, sem emoção. E, infelizmente, como eu disse, minha agenda está lotada. Dona Laura, chamei minha secretária pelo interfone, acompanhe o Sr. Roberto e a Sra. Carmen até a saída, por favor. Eles foram embora em silêncio, esmagados. Não senti triunfo. Não senti alegria. Senti um vazio imenso, a confirmação de que algumas feridas, por mais que o tempo passe, nunca cicatrizam completamente. Aquele era o preço da minha vitória, da minha teimosia. Nos meses seguintes, soube por minha irmã Júlia, com quem eu havia restabelecido um contato discreto e a quem eu ajudava financeiramente desde que me formei, sem que meus pais soubessem, que meu pai iniciou o tratamento pelo SUS. Foi uma luta árdua para ele, com filas, demoras e a incerteza constante. Ele sobreviveu, mas as sequelas da doença e, talvez, do remorso, o marcaram profundamente. Nunca mais nos falamos diretamente. Aquele encontro no meu consultório foi o ponto final definitivo na nossa relação. Provei que meu diploma não só servia para alguma coisa, como servia para salvar vidas, para construir um futuro. Mas também aprendi que algumas vitórias têm um gosto amargo, e que o perdão, às vezes, é um luxo que a gente simplesmente não consegue, ou não quer, se dar. Aquele diploma de merda me deu tudo. Menos a família que eu sonhava ter. E, no fim das contas, eu estava em paz com isso. Eu havia escolhido meu caminho, e o trilhava com a cabeça erguida, sabendo que cada conquista havia sido fruto do meu suor, da minha dor, e da minha inabalável fé no poder da educação. E isso, ninguém, nunca mais, poderia tirar de mim.